E Ludo e Ofélia, vocês acham que vocês podem escrever uma história de vocês? Com certeza Você acha que absoluta, eu todo acho mundo- muito importante. Então, Uhum. todo mundo pode escrever um livro sobre a sua própria história? Ué, todo mundo é capaz de contar a sua própria história, né? Porque todo mundo tem uma história. Sim. Tem, seja ela qual for, tem uma história. E ela pode ser escrita. Sim. Pode ser escrita. Às vezes você não sabe qual é a história essa. Às vezes a gente não conhece, mas a nossa a gente A conhece nossa a mais. gente conhece. Às vezes não também. Você sabia? É. Como assim? Tem criança que ainda não sabe qual é a história dela. Às vezes ela tem 9 anos, ela não sabe, ela mora numa instituição e tal. E tem um trabalho maravilhoso que eles fazem de reconstruir a história dessa criança, seja do passado ou a partir daquele momento que ela vive para ter sua própria história. De tão importante que é ter a sua própria história contada. É muito importante. A gente tem Não que é saber lindo? da onde a gente vem, não é? Pra gente ressignificar o nosso presente e depois a gente criar um futuro bem lindo. Isso, É não importante é? quando a gente sabe da nossa história. Nossa. Sim. É. E é isso que faz a gente respeitar as pessoas, quando você conhece a história do outro. Se você não conhece, às vezes você vê uma pessoa assim triste, um pouco rude e tal, mas talvez ela esteja num dia que ela tenha acontecido uma coisa ruim. Então, quando você conhece ela, você consegue lidar melhor com algumas coisas, né? Sim. Verdade. E tem um aqui que eu gostaria de fazer uma pergunta pra ela. Tem Pergunta, várias. pergunta. Olha isso aqui, gente. Meu avô árabe. Esse livro aqui, né, que você conta a história da menina Yasmin e do vô dela, né? Eu fiquei curiosa. O meu avô veio da Síria, que é um país árabe, né? São 22 países árabes, né? Então, é legal até a gente falar o que é árabe, porque as pessoas confundem. Se você falar árabe, se for um país árabe, tá certo falar árabe. Meu avô era árabe porque ele veio da Síria. E essa é uma coleção que tem meu avô árabe, meu avô chinês, meu avô italiano, e eu conto com uma licença poética, porque o meu avô faleceu quando eu tinha 1 ano. Eu fiz uma ficção com verdades, né? Uma ficção, uma história inventada, e com histórias do que ele de fato viveu. Por exemplo, eu fui descobrir com esse livro por que ele não comia macarrão. Por quê? Porque ele ficou viajando 40 dias de navio Comendo e só macarrão. comendo macarrão num prato assim, sabe? Aqueles pratinhos Sim. sem, Vindo lá da sem Síria sal. até o Brasil. 42 dias comendo macarrão, ele não pôde comer mais macarrão. Não Não aguentava suportava. mais. Então, muitas vezes, do que a gente traz de história, tem uma outra coisa que eu descobri com a minha avó. Eu tenho Você medo foi de um pesquisar bicho. com a sua avó pra também. saber- Ah, Não. não. Isso é que eu misturo as coisas, Entendi, sabe? Eu entendi. sou meio x-tudo. assim. Aí, assim, a minha avó, ela, por exemplo, ela tinha medo. Não, eu descobri que eu tenho um medo de um bicho. Pavor que eu saio correndo. E você não quer nem Igual uma contar que pessoa bicho que eu é. conheço que tem medo de barata. Não, gente. Então, aí esse bicho, eu tenho muito medo. Eu fui descobrir quem tinha medo. Quem? A minha avó. Sua avó. E que bicho é esse? Ah, pode chutar? Pode. Uma aranha? Não, é parecido. Escorpião. Ah, vou falar, vai. Lagartixa. Ai, gente, não quer dizer. Ai, Não. Tem medo mesmo? Detesto. Não, mas ela não faz mal, Não, né? Não, ela é muito então. fofinha, ela é geladinha. Mas tudo isso pra dizer que muita coisa que tá em nós Uhum. veio de antes, né? De antes. E que a gente vai também levar pra Você frente. acha que a gente guarda dentro da gente, mesmo sem ter ouvido aquela história, aquela sementinha tá lá? Você acha Com isso? certeza. Ah, é? Sim. E a gente também. E tem uma coisa legal com esse livro do meu avô, Félia, que, assim, tem uma coisa bonita que é uma decisão do seu avô muda todo o itinerário da sua vida, né? Do que vai acontecer. É. Então, o fato dele ter saído da Síria, atravessado o continente, parado aqui, tem a ver com a minha vida, né? É. Hoje, se eu der um passo, ele vai afetar na vida do meu filho, do neto e tal, O que vai e tal. acontecer dali pra frente. É, porque Exatamente. é continuidade, né? Ai, que bonito. Mas assim, quem não tem um avô árabe também pode ler esse livro, né? Pode, porque é a história de um avô que muitas crianças vão se identificar, né? Porque tem um ponto em comum de avô, né? É. De vínculos, né? É bonito ver isso, a diferença, mas também as coincidências, não é? Que tem entre um avô de culturas diferentes. Exato, de culturas e não necessariamente de países diferentes, né? E a partir desse livro, na verdade, do anterior, que eu começo a falar já de deslocamento, de pessoas que migram, de pessoas que mudam.